Olá, alunos e alunas do primeiro EJA. Quem fala é Alvo, professor de Sociologia. Hoje eu vou continuar a discussão, para vocês que são do Ângelo Teixeira, sobre o PET adaptativo que eu fiz para vocês, certo? Então vamos continuar aqui, e ver o que eu estava querendo dizer nesse PET para vocês. Bom, aqui eu faço uma discussão na semana 3 sobre o Emile Durkheim e as estruturas da sociedade. Ele é um autor que nós podemos considerar um autor estruturalista, que ele vai estar focado no funcionamento das instituições sociais e como essas instituições sociais elas são importantes do ponto de vista durkheimiano, do Durkheim, de serem estudadas pela sociologia. Para ele, a sociologia ela deve única e exclusivamente se importar com o estudo dessas estruturas sociais ou do funcionamento coletivo da sociedade. Para ele, o estudo dos aspectos individuais não interessa, certo? Bom, Durkheim, então, ele vai ser um dos primeiros aí, quiçá o primeiro grande sociólogo, a ministrar a disciplina de sociologia. Então, se você quiser culpar alguém por você não gostar da disciplina, você pode culpar o Durkheim. Durkheim, então, vai escrever uma obra extremamente importante para a sociologia chamada As Regras do Método Sociológico, e é nessa obra onde ele vai discutir quais são as metodologias que o sociólogo, aquela pessoa que quer ser um cientista social, ela deve seguir. E, de fato, Durkheim ele começa a desenhar um método dentro da sociologia. É óbvio que há controvérsias, que a gente pode dizer que esse método não tem aplicação na realidade da atualidade, mas, naquele momento, era o que foi criado pelo autor. Então, nessa obra, As Regras do Método Sociológico, o Durkheim vai estabelecer que a investigação sociológica ela deve cuidar de explicar aquilo que ele chama de fato social, certo? Para ser fato social é necessário que obedeça a 3 características, que vão moldar se é ou não é um fato social. Para ser fato social é necessário que aquele objeto de estudo tenha características de generalidade, seja geral, de exterioridade, seja exterior, e de coercitividade, que seja coercitivo. Quando nós dizemos geral, quer dizer que aquele fato, aquela coisa, vale a todos os indivíduos naquele modelo de sociedade. Quando nós dizemos exterior, exterior de fora, que se encontra fora do alcance dos indivíduos da sociedade. E coercitivo é aquilo que o indivíduo não tem uma escolha, na verdade é aquilo que é imposto ao indivíduo. Durkheim, nas regras do método sociológico, ele dá o exemplo da moeda e da linguagem. Eu gosto muito do exemplo da linguagem para explicar isso. Quando você nasce no Brasil, por exemplo, se fala português. Isso está fora do seu alcance enquanto indivíduo. Não é o fato de você não querer falar português que você não vai falar português. Você vai falar. E pronto, e acabou. Isso é algo que é imposto a você, certo? Você não escolheu falar português. Já é uma regra anterior à sua existência enquanto indivíduo na sociedade. Bom, pensando no conceito de fato social, assinale a alternativa correta. Fato social é um recurso utilizado por Max Weber? Não. Para ser fato social, necessariamente deve possuir as 3 características: geral, exterior e coercitivo, sim. Para Durkheim, o fato social não é importante, errado. Para Durkheim, o indivíduo consegue mudar o fato social, não. A mudança dos fatos sociais, a mudança das estruturas sociais, na verdade, seria muito mais assertivo falar assim, só ocorrem por manifestações coletivas. Manifestações individuais não mudam a estrutura social. Durkheim é um autor que se preocupa com a ação individual. Não, ele pouco se importa, Na verdade, não é que ele pouco se importa. Ele acha que a sociologia não tem como explicar as ações dos indivíduos. É o contrário que Weber vai demonstrar que tem sim. Sua vez agora de escolher algo na sociedade encaixando nas categorias de fato social. Explique por que o objeto escolhido, para o seu exemplo, ele é geral, exterior e coercitivo. Aqui você pode colocar padrões de moda, padrões de alimentação, padrões de comportamento, qualquer coisa dentro da natureza da criminologia, Olha, existe um fato social aí que aquilo é válido a todos, certo? Então aqui fica mais a sua escolha. Você só tem que saber que a definição desse fato social ele vai obedecer essas 3 características: geral, exterior e coercitivo. Se é geral, é algo que vale para todos. Se é exterior, é porque está fora da vontade individual, Ele não muda de acordo com a vontade do indivíduo. E é coercitivo porque é algo que está imposto ao indivíduo que vive naquele modelo de sociedade. Aqui há inúmeros exemplos como vocês podem usar. Eu falei do exemplo que o Durkheim usa da linguagem. A linguagem ela é geral, exterior e coercitiva, certo? Semana 4 é onde eu discuto aqui um pouco de Karl Marx.
Dentre esses clássicos da sociologia, o Marx é o autor que pode ser talvez um dos mais utilizados na modernidade, né? Porque o Marx ele é um autor que focou sua teoria em fazer uma crítica do modelo de sociedade industrial e da formação do que nós conhecemos hoje como uma sociedade capitalista. Marx, então, ele pega a sua teoria e vai, em certa medida, demonstrar, né, as contradições inerentes do sistema econômico capitalista. E essas contradições inerentes do sistema capitalista, elas são atualizadas atualmente, né? E essas contradições ainda são existentes, certo? Olha, o capitalismo existe desigualdade, o capitalismo existe patrões empregados, então há toda uma expropriação da riqueza da classe trabalhadora no capitalismo. E é nesse sentido que o Marx ele é utilizado dentro de autores que nós consideramos são autores marxistas, né? São autores que vão pegar muito da teoria do Marx e aplicar à nossa realidade material, né? E é isso que o Marx queria mesmo quando ele formula o seu método. Método este que recebe o nome de materialismo histórico e dialético. Marx é um filósofo, né? E não só um filósofo, mas formado em várias áreas. E Marx é um filósofo sob muita influência, né? Como a maioria dos alemães na época dele, sob muita influência do pensamento hegeliano, né? De um autor da filosofia, que provavelmente vocês vão ver no ano que vem, quando vocês tiverem aula de filosofia, chamado Hegel, né? O Hegel ele acreditava que as contradições de ideias, né, do espírito humano que levavam à construção de um novo formato da história. O Marx vai dizer que não são as contradições da ideia, mas são as contradições materiais que levam, na verdade, a um processo dialético, né, de transformação. Tudo que é dialético é aquilo que se transforma, né? Nós temos dentro da dialética uma tese que é confrontada com uma antitese e disso se forma uma síntese, né? Para Marx, ele coloca que o motor da história da humanidade, aquilo que transforma a humanidade, é o que ele vai chamar de luta de classe. Ele vai dizer que durante todo o período da história da humanidade sempre existiu classes que eram classes antagônicas, classes diferentes, classes opostas uma à outra, né? E na sociedade industrializada e no capitalismo, isso não muda. Não muda em que sentido? Nós temos no capitalismo, de um lado, burguesia, e de outro proletário, de um lado patrões, de um lado empregado. Quando Marx está falando dessa burguesia, ele está falando desses grandes nomes da burguesia, né, que conseguem o seu dinheiro através da expropriação, né, da retirada, da exploração da força de trabalho da classe trabalhadora, certo? E é nesse sentido, né, que o capital e essa elite econômica ela vai transformando o trabalho, né, em um trabalho alienado, no qual aquele trabalhador não se sinta pertencente do processo produtivo. E isso transforma o trabalhador também em um indivíduo alienado. A partir do momento que esse trabalhador se torna um indivíduo alienado, ele não tem uma visão praxeológica da sua realidade. Como assim praxeológica? Palavra difícil, hein, professor? Praxeológica é o que? Uma visão consciente da sua realidade. A realidade que, para si, né, é uma realidade que perde o sentido, é uma realidade única e exclusivamente comercializada. Para Marx, então, as relações humanas elas são desprovidas de relações em si. A única relação que sobra no capitalismo é uma relação de mercantilização dos seres humanos. Para nós, pessoas normais que somos das classes trabalhadoras, a única coisa que o capitalismo deixou para a gente foi a venda da nossa força de trabalho. E atualmente, né, o capitalismo ele tira até os nossos momentos de lazer, porque nós passamos os nossos momentos de lazer o tempo todo no celular, o tempo todo nas redes sociais, consumindo, né? Então, até os nossos momentos livres, eles são usados para o consumo, né? Isso é o que nós chamamos, dentro da teoria marxista, de um processo de alienação da mentalidade das pessoas, né? É uma ausência de pensar a realidade nas formas como ela se encontra, né? Espero que vocês não estejam ouvindo o carro de laranja aí passando. É nesse sentido, então, que o Marx chega na ideia de trabalho alienado. Essa ideia de trabalho alienado, que também pode ser lida como uma noção de estranhamento, é isso que eu acabei de falar. É o trabalhador que não se reconhece naquele trabalho que ele faz. Ah, então por que ele trabalha? Porque é a única opção que deram para ele, certo? E aqui eu gosto muito dessa frase do Marx, né, que ele coloca: o operário nem sequer considera o trabalho como parte de sua vida. Para ele é antes um sacrifício de sua vida.
é uma mercadoria por ele transferida a um terceiro, né? A nossa relação, nosso corpo, né? A nossa mente, a nossa subjetividade, ela é transferida a um terceiro que vai pagar por aquilo. As 12 horas de trabalho não tem para ele sentido algum, mas somente como meio para ganhar um dinheiro que lhe permite sentar-se à mesa de sua casa, no banco do bar, ou deitar-se na cama, né, que seriam esses momentos de lazer. Se o Marx estivesse vivo atualmente, ele ia perceber que, na verdade, até isso o capitalismo nos tirou. Né? Esses momentos de lazer foram transformados em momentos de comercialização. Né? É a futilização, né? Futilização, né? É transformar o pensamento humano em mera futilidade. Né? Nós estamos aí, a nossa vivência é uma vivência meramente comercial. Né? Então, nós estamos nesse modelo de sociedade a todo momento consumindo, né? E consumindo sem pensar sobre esse consumo. Sobre o conceito de trabalho alienado, estranhamento, não podemos afirmar que o conceito pode ser entendido também como não reconhecimento do trabalhador na mercadoria produzida por ele. Sim, esse é o que nós chamamos de estranhamento. É o fato do trabalhador não se reconhecer no próprio produto que é fruto de seu trabalho. Ele atribui aquela produção ao seu patrão e não a si mesmo, certo? E é daí que surge a ideia de exploração do trabalho também. A atividade do trabalhador não se encontra sob seu domínio. O capitalismo reduz a relação humana a uma relação de propriedade, ou seja, nos resta a venda da nossa força de trabalho. Sim, o trabalho é algo que enobrece o indivíduo, não cria classes sociais e possibilita a ascensão social. Falso, é essa daqui, não. O trabalho no capitalismo, ele não traz nenhum tipo de enobrecimento, ele traz muito mais alienação e exploração de uma classe social sobre a outra. Agora, sua vez, me diz qual o sentido do seu trabalho. Ele possui sentido para além do salário que você ganha? Certo? Você acha que seu trabalho ele é útil para a sociedade? Você acha que seu trabalho ele é fruto, né, de algo que tem sentido para a transformação social? Esse é um questionamento que eu deixei aí para vocês, certinho? Pessoal, é isso, né? Com isso nós terminamos esse patch. Espero que eu possa ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês na nossa aula. Certinho? Abraço e até a próxima.